e bem-vindos ao Tourism Meeting. Este é um novo evento promovido pela Espaço Visual e pela Agrobi Business School EV, que tem como objetivo mostrar bons exemplos no âmbito do turismo em espaço rural e na animação. Este conjunto de eventos que hoje damos início vem na sequência dos 122 agromeetings que desenvolvemos durante a pandemia e nos anos seguintes. Em todas as semanas apresentávamos casos de sucesso de empresários da agricultura e do mundo rural. A metodologia é mais ou menos a mesma. Portanto, convidamos alguém que tem massa crítica, que aceita vir expor a sua experiência e depois responder às questões que são colocadas no bate-papo. Portanto, à medida que o empresário vai apresentando e quando entenderem podem colocar as questões no bate-papo que iremos depois na parte seguinte à apresentação inicial, iremos colocando as questões e respondendo aquelas que tiverem que o convidado entenda ter resposta. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao arquiteto Manuel Sousa, dizer-lhe que é um Perfeito. enorme gosto tê-lo cá a dar o pontapé de saída neste novo formato de eventos, e é um enorme gosto e um prazer tê-lo cá por várias razões. A primeira, porque é uma das pessoas mais inovadoras e fora da caixa que eu conheço. A segunda é que é uma pessoa que está sempre à frente na linha do tempo e, portanto, se acharem que o que eu estou a dizer não é bem verdade, pesquisem no Facebook. Pesquisem no Facebook do arquiteto Manuel Sousa e vejam e verifiquem a tipologia de comunicação que faz, portanto, que é alguém mesmo fora da caixa. Portanto, esta é a minha opinião, só me vinculo a mim, mas como é lógico, também procuro aportar valor e ter nos meus amigos, portanto, e o arquiteto Manuel Sousa é um deles, portanto, este é o último atributo, depois dos outros, portanto, é um enorme gosto tê-lo cá. Falando um pouco do currículo, portanto, ele é professor do ensino superior, é professor no ISAG, é professor no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, portanto eu não vou estar aqui com muitos pormenores, depois o arquiteto Manuel Sousa, se entender, portanto, completa, porque quando fazemos a apresentação dos outros, falhamos sempre nos pormenores e nos pormenores mais elementares. Portanto, é professor do ensino superior, é arquiteto paisagista, portanto, e é alguém, portanto, é ligado ao associativismo nos jardins históricos de Portugal, também numa associação de desenvolvimento local, a Adril, e também faz parte da direção da Turiá, portanto, a associação que promove o turismo em Ponte Lima. Ted Manuel Sousa, bem-vindo. Obrigado. Gostávamos de o ouvir, tanto falar, convidámo-lo na qualidade principal de administrador da Casa da Alfena, portanto um turismo em espaço rural, que tem também um equipamento único que é o Museu do Ouro de Travassos. Se eu não disser adequadamente, depois peço que Sim, me, mas está peço que me correto. corrija. E, portanto, convidámo para vir falar da sua experiência, da, das ideias que tem para o turismo hoje, do estado da arte, do turismo em espaço rural, dos eventos e também do próximo futuro. Uma última nota antes de lhe dar a palavra, portanto, o arquiteto Manuel Sousa é um parceiro da Agrobi Business School EV na especialização avançada em turismo, portanto, é o responsável científico desta ação de formação com muito sucesso, em que se aporta muito valor aos formandos. Muito obrigado, tenho a palavra. Obrigado. Antes de mais, quero expressar que o gosto é meu de estar a participar neste novo
evento relacionado com o turismo e o privilégio que me foi dado de ser o primeiro. Portanto, naturalmente, claro que eu poderia dizer que o Engenheiro Martino faz o favor de ser meu amigo, é uma pessoa. Quando ele diz que eu sou fora da caixa, eu julgo quem é fora da caixa em termos de pensamento estratégico é o Engenheiro Martino, porque sempre que o vi-o com coisas inovadoras à frente, nos conceitos. Aliás, é engraçado que foi uma pessoa que eu fui descobrir um dia porque vi uma série de projetos de sucesso e eu quis saber quem estava por trás deste projeto de sucesso. E era Engenheiro Martino aqui, era Engenheiro Martino acolá, portanto, o meu respeito e a minha consideração é naturalmente grande porque tem essa capacidade. Eu, dentro da minha profissão, a questão da criatividade faz parte, porque quando planeamos temos que criar, e isso é um processo normal em que esta componente do turismo surge por uma questão, diria, em primeiro lugar, uma questão familiar. Não é porque tinha ninguém ligado ao turismo, mas tinha um património herdado. Portanto, esse património havia que o rentabilizar e havia que o gerir. Tínhamos então um solar que era de um tio-avô, que tive muitos anos sem nenhuma utilização, até que resolvemos fazer uma candidatura e aí fizemos alguma engenharia, isto é, tínhamos duas ideias de projeto. Uma era de fazer um Museu do Ouro, porque respondia a um gosto do meu pai, que sempre teve de fazer um museu. Eu sou de uma família de ourives, já o meu tetravô era ourives e, portanto, isto não hoje é uma atividade da família portanto, havia todo um espólio que o meu pai guardou e preservou portanto, é a ele que se deve a criação do museu. Portanto, ao fim e ao cabo, nós apenas pegamos naquilo que era um legado, um trabalho de sistematização, de guardar, de preservar, de contar uma história e resolvemos então fazer um pequeno espaço museológico. Portanto, isso numas antigas oficinas e tínhamos a casa, que era um solar do início do século XVIII, que também era importante rentabilizá-lo e por isso fizemos duas candidaturas na altura. Uma candidatura a um programa que hoje já não existe, que era o programa LEADER. Hoje existe a sequência e a filosofia LEADER nas ADLs, mas na altura era o LEADER 2 fizemos então uma candidatura ao LEADER 2 para o Museu do Ouro e fizemos uma candidatura a um programa que havia que era o SIR, Sistemas Científicos Regionais. Isto já estamos a falar dos idos 2001. E isso permitiu que conseguíssemos, portanto, ao fim e ao cabo, com algum dinheiro que havia disponível, majorá-lo com os financiamentos comunitários a que tivemos acesso. Na altura, o financiamento era cerca de 40%, mas havia uma possibilidade muito interessante, que era de que eles fossem majorados mais 10% se tivesse relevância cultural, mais 10% se tivesse relevância arquitetónica e 10% se tivesse relevância histórica. Esse foi o trabalho que fizemos, foi de provar, na altura era o Turismo de Portugal que analisava as candidaturas, e foi de provar que nós tínhamos essa relevância. E a relevância, curiosamente, do turismo cultural, portanto, a parte cultural, a relevância cultural, foi dada pelo facto de termos o museu. Portanto, o museu, ao fim e ao cabo, o ir buscar uma candidatura, teve a vantagem que naquela altura nos aumentou o financiamento da própria casa. Portanto, foi uma estratégia conjunta e conseguirmos articular as duas foi um aspecto que foi relevante porque as coisas faziam-se dizer em conjunto. Portanto, a lógica que sempre defendemos no Turismo Portugal é que o museu era uma estrutura de animação de casa portanto, isso fazia também a diferença em relação a outros alojamentos turísticos que havia na altura. Portanto, o facto de ter um espaço museológico era um elemento diferenciador e isso permitiu que recebêssemos muitas vezes turistas que tinham relação com a orivesaria noutros países do mundo, etc. Portanto, isto acabou por ser um elemento diferenciador. E, por outro lado, também
foi muito importante porque muitos dos visitantes que iam visitar o museu depois ficavam na casa. Mais tarde vieram ficar na casa, vieram ser hóspedes, etc. Portanto, isto teve, estas coisas às vezes têm uma dinâmica que é uma dinâmica em crescendo. Umas coisas promovem as outras. E quando temos uma coisa sozinha, por vezes elas não têm a dinâmica suficiente, às vezes, necessária para que se pudesse alavancar o negócio. O turismo de habitação em Portugal e o TER em geral, portanto, não são fáceis durante o inverno, portanto, é um período baixo. Não são fáceis durante a semana, durante o inverno, portanto, se os fins de semana até vai a ocupação, e portanto aquilo que tem que se fazer é otimizar bem o período alto dos meses de verão e primavera, portanto, tentar ao máximo e fazer alguns eventos e resolver também de forma a rentabilizar a casa para que se consiga ter um negócio sustentável. Nós estamos há 24 anos, portanto, o museu continua aberto há 24 anos, não abre em contínuo, ele tem uma lógica de marcação por reserva e, portanto, e aquilo que nós fazemos, nós trabalhamos essencialmente com operadores turísticos, Abreu, Pinto Lopes, Viking, grandes operadores, que nos trazem americanos, sul-americanos, enfim, de várias províncias e do país todo também, outras agências de viagem, e isso permite que se rentabilize o próprio museu durante, principalmente, o período de outono e de primavera, que são alturas que são mais fracas para o turismo, e, portanto, o turismo cultural acaba por ter aí um papel importante. Nesse sentido, o museu acabou também por funcionar como um outro aspecto. É que, do facto de nós estamos ligados à orivesaria, e eu tenho a orivesaria na Póvoa de Lanhoso, tenho uma empresa porque a empresa é a mesma. E nós temos uma empresa única, chama Alfena Limitada, que tem a Casa de Alfena, tem o Museu do Ouro, tem a Orivesaria e tem a Quinta de Alfena em si. E, portanto, o facto de termos uma empresa que tem a parte comercial, que tem uma história por trás disso, portanto, o museu acaba por ter aqui alavancar em termos do turismo cultural, mas também em termos económicos. E acabou por ter também um aspecto importante, que foi o museu, ao mesmo tempo, comercializa a produção local, portanto, que aparece, e curiosamente, depois foi-nos pedido, principalmente por alguns parceiros nossos, e estamos a falar na Áustria, no Brasil, com quem exportamos, que quiseram ficar com a marca Museu do Ouro. Portanto, nunca foi uma ideia de ter uma marca, mas a marca acabou por ter, e isso acabou por ser relevante para o negócio em geral. Portanto, acabou por ter, funcionar como uma alavanca em que umas coisas se promovem as outras. E, portanto, não podemos pensar que ter só o negócio sozinho, o museu, que vamos enriquecer com as visitas, mas temos as visitas, as vendas, o alojamento, etc. E porque temos também turistas porque estamos num segmento relativamente do turismo, tendo turistas com elevado poder de compra, e quando se faz uma visita guiada em inglês, se explica a história toda, o storytelling da família, etc. E depois faz com que as pessoas queiram levar uma peça que é feita no museu, uma peça em ouro, etc. E isso, portanto, tem um efeito multiplicador, porque o museu depois tem uma loja que vende aquilo que é a produção local. Por outro lado, também, para nós nos interessa que seja comercializado a produção local, porque eu quero manter a atividade de orivesaria na minha aldeia. Estamos a falar de uma atividade que já teve melhores dias. Quando abrimos o museu em 2001 eram 40 as oficinas a trabalhar na Póvoa de Lanhoso, na aldeia em si, num total de 70 na Póvoa de Lanhoso, e hoje são menos de metade, portanto, e com menos gente por vários fatores, a crise económica, o valor elevado do ouro, o Covid, tudo isso foram fatores que afetaram. E, portanto, nós queremos, ao fim e ao cabo, também ter um aspecto social, que queremos, por exemplo, manter a mercearia aberta, e por isso todas as compras da Casa Alfena são compradas na mercearia local. Aos turistas, a primeira coisa que lhe dizemos é que, em vez de ir ao supermercado, vão à mercearia local. E isso faz também com que nós tenhamos uma relação muito agradável com a mercearia local, porque a mim interessa-me também ter a mercearia local. E, portanto, há aqui toda uma envolvência também
que é uma envolvência social, porque quando nós geramos riqueza, economia, negócio na aldeia, o museu é visto como um parceiro e não apenas um sítio onde vão visitantes ver um espaço do qual eu não beneficio nada. Portanto, ao fim e ao cabo, nós queremos que os turistas comprem na mercearia local, vão lá, comprem a fruta, digo mesmo, e é verdade, que a fruta é muito boa, que não sei das quantas, e as pessoas dizem que até podem ir a pé, portanto até fazem exercício, em vez de ir a uma grande superfície, e as pessoas acham graça, a senhora lá me diz, vieram esta semana, vieram cá muitas vezes, vinham cá quase todos os dias comprar coisas, a fruta fresca, o pão, etc. Portanto, isto cria este envolvimento também de o turismo com a própria comunidade. Nós valorizamos naturalmente também isso. Em termos do funcionamento de reservas, etc. Como é que nós funcionamos? Que é uma coisa, geralmente, que preocupa qualquer pessoa que quer entrar nesta atividade. É assim, ok, eu abro uma casa e depois como é que vou reservar? Claro que o mais simples é aquilo que toda a gente faz, que é colocar nas plataformas, no Airbnb, no Booking e esperar. Nós temos também estamos, obviamente, nessas plataformas, mas fazemos parte de uma associação, a Turiab. Depois foi-me envolvendo com a própria associação e hoje sou vice-presidente dessa mesma associação. Porque a própria Turiab tem depois uma central de reservas, que é a Center, que ela própria trabalha com uma série de operadores, que são operadores, geralmente não os operadores standard virtuais. São operadores que trabalham com mercados específicos, que muitas vezes também têm as suas páginas, na Holanda, na Alemanha, na Áustria, etc., mas que a própria Turiab depois desenvolve produtos que vende de uma forma que não é possível serem, ou não digo não é possível, mas não é fácil de venderem em termos virtuais. Que é, por exemplo, vender um produto que vendemos muito, que é estar em 7 casas diferentes numa semana. As pessoas estão numa casa e vão a pé para a casa seguinte. Há um táxi que leva as malas, há um guia que guia as pessoas, e isso é um produto de elevado valor acrescentado que envolve as pessoas verem os turistas passar na rua, os taxistas levam a bagagem, o guia leva as pessoas, e então isso no mercado austríaco e alemão é um produto que naturalmente vende. Estamos também com operadores britânicos, através também da Turiab, que foi ela que geriu toda uma série desse tipo de parcerias com esses operadores, em que temos, e principalmente agora no mês de verão, consigo ter a ocupação de semana a semana para turismo de semana, principalmente de ingleses que vêm para cá, portanto, e sempre de um segmento alto. Portanto, o que para nós é muito interessante em termos de ocupação. Depois trabalho também com os operadores aqui de proximidade, estamos a falar das Gerês Casas, da Top Gerês, de uma série de Casas da Cabreira, operadores que trabalham aqui perto de nós, numa lógica mais local, que gerem também outro tipo de reservas, etc. Portanto, ao fim e ao cabo, aquilo que é a nossa estratégia é ter várias fontes de reservas para maximizar a ocupação da casa. Claro que o que é que eu faço? Como de verão me interessa mais ter de semana a semana, porque consigo ter uma ocupação a 100% da casa, eu durante uma parte do tempo eu tenho a casa bloqueada para reservas individuais. E só depois, quando chega o verão, já muito próximo, se houver algum espaço que não esteja ocupada, é que abre para a Booking, abre para o Airbnb, para outro tipo de ocupações, para aí então maximizar. Porque eu, se ocupar uma noite, no meio de uma semana, no mês de agosto, depois não conseguia vender aquela semana inteira porque as pessoas não queriam, obviamente, repartir essa semana. Portanto, isto genericamente é assim que funcionamos. Depois, aquilo que fiz a seguir foi este ano que fiz uma mudança, foi contratar uma empresa que nos faz a gestão das reservas. E isto tem a ver com a complexidade das questões legais, nomeadamente a participação à AIMA dos hóspedes estrangeiros, a enviar os dados para a Solução Estatística, a necessidade que temos de ter um check-in online, de ter uma gestão das reservas e o channel manager para gerir de uma forma integrada, e portanto este ano resolvi contratar uma empresa que me faz isso e faz o acompanhamento do hóspede até ele chegar à minha casa. Quando chega à minha casa, sou eu que o recebo, quando é ao sábado,
e faço a questão de ser isso de uma forma que é também vendida por alguns operadores, é que não vão ter um alojamento impessoal. Vocês vão ser recebidos pelo dono da casa. Isto para algumas famílias inglesas, etc., isto tem uma grande relevância e então conto um pequeno storytelling relacionado com a casa. Isso faz com que, de facto, eles se sintam, enfim, bem acolhidos e depois ficam por conta deles, porque hoje as pessoas também querem ter a sua autonomia, querem estar sossegados, não querem ninguém que vá ali sistematicamente a acompanhar. Aquilo que lhes faço é dou-lhes o meu número de telefone para a ligação pelo WhatsApp e me disponibilizo para lhes prestar todas as informações, restaurantes, sítios a visitar, etc. E cria-se uma relação próxima com o hóspede em que é ele que pergunta aquilo que quer. Portanto, não lhe promovo nenhum restaurante, não lhe promovo nenhuma. Pronto, mas ficam com essa à vontade de me contactarem para aquilo que precisar, para além de eventualmente resolver algum problema que possa surgir, porque nestas casas há sempre situações imprevistas. Na semana passada tive uma inglesa que me contactou a dizer que o micro-ondas não funcionava. E eu pensei que fosse um disjuntor, que seria o mais normal. Não, era só a ficha que estava desligada da tomada. E resolveu-se o problema, mas quer dizer, mas as questões colocam-se, e, portanto, Claro. e com toda a naturalidade, dissemos, olha, o problema está resolvido, há uma coisa, continuamos disponíveis, mesmo que sejam assuntos lá na Caprina, mas muitas vezes acontece esse tipo de situações que parecem incipientes, mas, assim, de grosso modo, foi um pouco esta Ok. apresentação geral. Podíamos fazer um pouco de diálogo, já temos aqui algumas questões. Portanto, Olha, a primeira diz: quais os mercados que representam a maior parte dos clientes no museu e no turismo em espaço rural? Portanto, no museu são maioritariamente portugueses, principalmente de operadores, tanto da Pinto Lopes, que traz alguns nacionais, de agências individuais por exemplo, do Alentejo, do Algarve, de Lisboa, que vêm ao Minho. E o ouro do Minho tem uma marca muito, muito forte e, portanto, o Museu do Minho, o Museu do Ouro, acaba por se integrar em algo que confere a essas viagens um certo interesse por parte das pessoas. Portanto, e isso integramos muito. Portanto, o principal, de facto, é isso. Em termos de alojamento, o principal mercado é o inglês. Eu posso dizer que no verão tenho 80% dos hóspedes são ingleses. Ou este ano até julgo que serão 100% nestes 3 meses são ingleses. Isto tem a ver com o facto de trabalhar com um operador que é Vintage Travel, que é um operador que trabalha este mercado portanto, escolheu meia dúzia de casas em que eles promovem como sendo casas de charme para um segmento alto e, portanto, e exigem, aliás, eles quando vieram trabalhar connosco puseram uma série de exigências, nomeadamente de segurança, coisas que vão muito para além daquilo que são exigências legais, nomeadamente o acesso à piscina ser completamente, ter um sistema automático que feche, não é estar vedado só, mas que feche automaticamente com uma mola para que nenhuma criança possa entrar na piscina inadvertidamente, nenhuma situação com mais de 1 metro de altura que tem que ter grades, situações com mais de 3 graus que tem que ter corrimões. Portanto, fizemos e adaptámos a casa toda para o comprimento, porque também percebemos que as exigências que nos eram feitas não eram absurdas, eram exigências normais e isso confere, principalmente quando estamos com um segmento que tem maior capacidade económica, muitas vezes também tem mais idade. E, portanto, se tem mais idade, também tem menos mobilidade, porque com o tempo, infelizmente, a gente vai perdendo mobilidade. E, portanto, tudo aquilo que confere segurança, bem-estar, etc., nós tivemos essa preocupação, não só porque tínhamos interesse nas reservas, mas porque tínhamos interesse também, naturalmente, que as pessoas se sintam confortáveis e que não tenham acidentes connosco, não é? claro, que se sintam seguras. Obrigado. A próxima questão diz o seguinte: qual a taxa de ocupação do turismo e espaço rural na época alta e época Eu, baixa? E como têm evoluído estas taxas no pós-pandemia? eu posso dizer que, ao contrário do que poderão pensar, a maior taxa de ocupação que tivemos foi na pandemia.
porque curiosamente nós temos um produto que era uma casa isolada, exclusivo para famílias, com takeaway que levava lá a comida, e eu nunca tive ocupação tão alta como na pandemia. Portanto, os 2 anos da pandemia foi a maximização do alojamento. No verão, eu posso dizer que tenho ocupação de 15 de junho a 15 de setembro, tenho a 100%. Portanto, essa é uma ocupação. Durante o ano, a ocupação há alturas em que, obviamente, a altura da Páscoa, do Carnaval, quando há fins de semana prolongados, na passagem de ano. Curiosamente, passamos a alugar a casa no Natal, e só passamos a alugar a casa no Natal para aí há 4 ou 5 anos. De antes nunca alugámos no Natal e agora alugamos essencialmente para estrangeiros que têm casas pequenas, brasileiros, etc., que para se juntarem querem uma casa grande e, portanto, as famílias vivem em unidades mais pequenas, não cabem todos e então alugam uma casa 3 dias e vêm. Portanto, isto foi uma mudança que tive a ver essencialmente com os novos imigrantes que vieram para cá, que nunca tínhamos ocupações no Natal. Portanto, durante pai 16 ou 17 anos não tínhamos ocupação nenhuma no Natal e aí passamos a ter ocupações até de 3 dias, etc. Portanto, essa é uma ocupação. Tínhamos um tipo de ocupação que também, isso já está uns problemas, que foi durante a pandemia, como as pessoas não havia discotecas nem eventos, a casa era alugada muitas vezes para encontros de pessoas, de grupos, etc., para poderem estar juntos quando não havia, e isso, algumas situações às vezes havia uns excessos, enfim, mas isso tudo terminou porque foi uma questão circunstancial. Não tenho notado um aumento significativo da ocupação, embora tenha havido um aumento nos últimos anos do turismo, mas não há nenhuma, não tem, no espaço rural não tem aumentado na proporção que tem aumentado no país. Portanto, há algum crescimento, mas menor. E, portanto, há aqui um trabalho que eu tenho falado, inclusive, aos responsáveis pelo turismo, que é de promover o turismo do interior, promover o turismo noutras estações do ano, promover o turismo cultural, porque isso ajuda-nos a resolver, enfim, de se conseguir otimizar, porque de verão não é difícil ocupar as casas, o problema é de facto de inverno. Aquilo que o engenheiro Martino falou também, de facto de pertencer à Associação Portuguesa de Históricos, essa foi uma estratégia também, que não só pela minha ligação à parte da arquitetura paisagista, mas também porque nos parecia que era uma boa forma de promover o interior e promover um produto turístico que existe, só precisa de ser enquadrado, organizado, empacotado e vendido. E foi isso que nós fizemos. Criamos 12 rotas de turismo, as rotas de jardins históricos de Portugal, portanto, em que são subdivididas em 12 rotas, em que inclusive agora até fizemos uma fusão com as rotas do Norte, porque as rotas do Norte criaram a rota dos jardins históricos e então nós integramos por uma articulação com a CCDR a rota do Alto Minho, do Baixo Minho, do Tâmega, passaram-se a integrar nas rotas a norte dos jardins históricos de Portugal. Portanto, houve aqui uma estratégia que foi também articulada, até porque isto no turismo, as coisas têm que ser dinâmicas e temos que nos ajustar às fontes de financiamento, às formas de recuperação, àquilo que se possa visualizar. E, portanto, o nós adicionarmos elementos culturais ao nosso alojamento, porque as pessoas não podem vir só para dormir, as pessoas têm que vir para viver, em algumas situações, a arquitetura, e essa é uma vivência interessante e essa experiência, mas tem que ter mais do que isso, temos que oferecer mais do que isso. Temos aqui uma questão interessante nesse tema. Também gostava de lhe perguntar, qual é o número de quartos que possui, como é que foi a evolução ao longo do tempo, mas aqui a questão que nos colocam, na minha perspectiva, é extremamente interessante. A sua Câmara Municipal ajuda na promoção e valorização do seu turismo? E também, se pudesse falar sobre a experiência que me tem dito que é muito positiva da Câmara Municipal de Ponte de Lima, a Hum. promover a gastronomia e de que forma é que isso pode, Olha, pode, é assim, pode, pode ajudar o turismo em espaço rural? É, são estratégias completamente diferentes. Ponte Lima tem tido uma estratégia que é, desde há muito tempo. Primeiro, foi Ponte Lima, a Câmara Municipal, que tomou a iniciativa
de criar o turismo de habitação. Portanto, foi lá que ele foi criado, foi lá que foi criado inicialmente no posto turismo, do posto turismo de origem à Turiaba, a associação, portanto, teve desde o início, como forma também de recuperar os solares da Ribeira Lima, porque era um problema que existia e, portanto, e a Câmara encontrou uma solução e que ajudou e depois acabou por a Turiaba ser uma associação nacional de turismo de habitação, portanto, para o país todo, embora a maior concentração seja em Ponte Lima e na região norte, portanto, em relação ao todo o país. Portanto, desse ponto de vista, depois há uma outra coisa que existe também em Ponte Lima, que é há uma animação regular, né, em que praticamente de 15 a 15 dias há um grande evento. E isso faz com que haja uma animação, depois criar um festival de jardins que atrai cerca de 100 mil visitantes por ano, e isso faz com que os 80 restaurantes de Ponte Lima estejam sempre cheios, principalmente nos fins de semana. Portanto, e acaba por ter aqui uma boa dinâmica, que é uma dinâmica em que o município puxa em relação a isso. Nós aqui na Póvoa de Lanhoso, infelizmente, não temos isso. E não tem a ver com as políticas, mas de facto nunca tivemos numa afirmação, apesar de ser um conselho com enorme potencial, que estamos a falar. Portugal nasceu aqui, com o Tratado de Lanhoso, ainda não era Portugal, e já aqui se assinavam documentos que deram origem depois ao país, nomeadamente o Estado de Lanhoso. Daqui partiu a Revolução Maria da Fonte, tem a arte, a orivesaria, com uma marca, tal como Gondomar, relevante e distintiva do país. Enfim, não nos faltam motivos para sermos um grande destino turístico. O facto é que os atores políticos é que fazem e criam as dinâmicas e estratégias. E isso não tem sido uma realidade. Eu posso dizer que ao longo destes anos todos nunca recebi um turista enviado pelo posto de turismo da Póvoa de Lanhoso. Portanto, por isso se leva-nos um pouco a questionar assim, para que é que existem algumas infraestruturas muitas vezes em que pagamos para elas, se depois elas não têm uma proatividade. Muitas vezes aquilo que acontece com muitos municípios estão presentes nas feiras, na BTL, mas é muitas vezes estas presenças têm a ver mais quase como uma questão de dizerem que apoiam a atividade, de ter visibilidade, mas depois muitas vezes a estratégia de contactar os operadores certos, etc., não existir, isso depois não resulta em nada, pouco mais passa do que as redes sociais que vêm, a indicação de que o seu vereador ou o seu presidente esteve aqui e acolá, portanto, essas coisas muitas vezes, quando a gente sabe que muitas vezes funciona, é uma boa fan trip, uma boa press trip, em que vão escrever, em que se vai criar, enfim, toda uma dinâmica de acolhimento, e isso posso dizer que foi uma das coisas que a Turiaba ao longo dos anos sempre soube fazer, portanto, e isso fez sempre com que viesse muitos turistas, sempre houve candidaturas feitas para a Turiaba para a dinamização turística, portanto, sempre se recebeu operadores, sempre se recebeu jornalistas, sempre se acompanhou, portanto, e isso ajuda a consolidar. Claro que a Turiaba não é só Ponte Lima, mas está cidade em Ponte Lima onde estão o maior número de casas, é lá, portanto, ao fim e ao cabo, que o maior é o impacto. Sim, também, e também a marca territorial também vende, não é? Quer a marca Claro, Turiá, claro. quer a marca Ponte Lima, quer a marca Soares. Passando agora um bocadinho mais para a especificidade do seu negócio, perguntam quais as principais qualidades e competências que deve ter um empresário de turismo em espaço rural? Em primeiro lugar, tem que ter alguma capacidade económica para avançar com a coisa, porque se não tiver, se a pessoa tiver que ir à banca e ficar completamente pressionado com os encargos, muitas vezes essa é uma das situações, porque muitas vezes este património fica valorizado com a intervenção que fazemos nele, mas não o podemos ver numa lógica de um investimento no ICRU como fundo de investimento que vai ter uma yield de 5, 6% ou assim, porque isso não tem por aí. E, portanto, isso aliás, eu posso dizer que a nossa ideia foi sempre muito mais preservar todo um legado que recebemos e de poder manter ao longo do tempo. Portanto, eu se dissesse que o dinheiro que meti neste investimento, que tivesse metido na indústria ou noutro qualquer, naturalmente se cá tinha tido outro tipo de resultados. Mas tenho algo que é um facto de preservar uma história, uma herança, e ter um negócio que sustenta, portanto, e que é sustentável. E, portanto, e desse ponto de vista, essa é uma. Depois tem que ter uma outra coisa que é disponibilidade
para receber pessoas de diferentes perfis. Porque receber um inglês é uma coisa, receber um alemão é outra coisa, receber um italiano, pronto, e temos que ter a capacidade de nos adaptarmos e de percebermos que os hóspedes, não há nenhum hóspede igual. E essa é uma vantagem e um problema, porque nós temos que ter esta capacidade de nos adaptarmos, de receber e perceber que há pessoas que até gostam de saber da história e outros não querem saber de nada, portanto apenas querem apanhar sol e estar. Há outros que vêm e só querem conhecer a envolvência e, portanto, com o tempo aquilo que foi descobrindo foi um método de interação que é essencialmente ter uma pequena abordagem, não maçuda de início, e depois, a seguir, disponibilizar-nos para o que eles quiserem. Aquilo que lhes faço aos turistas também, no meu caso, é disponibilizar-nos para lhe guiar uma visita se eles quiserem, e depois, durante a visita, também as coisas, eles realmente querem que façam uma visita ou, guiada ao museu, e a seguir, aí também, depois, tenho por isso avalia também o próprio hóspede e aquilo que ele quer, portanto, e tenta por aí. Mas essencialmente é esta disponibilidade para acolher pessoas que são completamente diferentes umas das outras, não é? Portanto, não há aqui um padrão de todos igual, de facto, mas isso torna-nos também rico e tenho tido, inclusive, pessoas que ficam amigas. Eu tenho turistas que vieram 6 vezes ao longo do tempo da casa, quer dizer, que já são quase da família, voltam. Sim, sim. Há pessoas que vêm com os amigos e todos os anos voltam à casa porque escolhem a casa como local de encontro de amigos. Portanto, e às vezes eu mal os conheço, mas eles conhecem bem a mim e ligam, sou fulano tal, já esteve aí. Eu às vezes nem estou a ver quem é a pessoa, mas quer dizer, claro que sim e tal. E depois às vezes lá os conheço. Mas essa capacidade de acolher é fundamental para fidelizar clientes que voltam, principalmente os portugueses que voltam em grupo, porque os estrangeiros, na sua maior parte, vêm conhecer um território e depois vão conhecer outros territórios, portanto, eles não voltam. Mas é importante que nós permitamos uma coisa que é que o nível de satisfação seja elevado, porque antigamente o turista, se fosse bem ou maltratado, ia-se embora e não conhecia nada. Agora eles avaliam Claro. e isso é muito importante. Felizmente, no Booking tenho 10 em tudo, menos na higiene. Tinha 9,5. Não é que estivesse mal, mas era. E então foi motivo também para ter um maior nível de exigência, porque esse 9,5 tinha a ver com uma coisa tão simples como isto. Não é que a casa estivesse suja, mas as coisas às vezes não ficavam bem postas a toalha, não ficava. Pronto, e algum perfeccionismo que isso permitiu que, aliás, foi um dos argumentos para que nós temos que atingir os 10 no total. Portanto, é um objetivo. Portanto, temos que chegar lá. E, portanto, e se temos alguma coisa que está a falhar, temos que ter isso. Há uma situação que eu quero partilhar convosco, que acho muito interessante, que é durante a semana, durante o inverno, eu muitas vezes não estou disponível na casa, não estou lá. E quem recebe os hóspedes, porque às vezes é a empregada que não fala línguas. E quando sou estrangeiro, o que é que aconteceu? A empregada tem, curiosamente, o filho é informático. E pôs o telemóvel com o tradutor simultâneo da Google e as pessoas acham aquilo fantástico. Porque veio uma senhora simples, que é extremamente simpática, que saca do seu telemóvel e passa a dialogar com o telemóvel. E isso, curiosamente, tem sido um dos aspectos que as pessoas têm relevado como algo amazing. É fantástico. Como a tecnologia uniu as pessoas e põe pessoas a comunicar que de outra Isso, forma não isso é comunicavam. quase inimaginável, pá. Espetacular. Exatamente. Uma pessoa Espetacular. de um ar rural simples que de repente saca o telemóvel e passa a falar alemão, ou passa a falar finlandês, ou passa a falar sueco, Uau. é uma coisa que. E as pessoas acham isto. Na altura foi um recurso que Isso é ela, que, notável. que ela me dizia: Mas como é que eu vou receber? Ora, temos que dar uma solução e tal. E depois ela disse: O meu filho disse que me podia pôr o telemóvel a falar. Então, pega falar com o seu filho, pegou o telemóvel a falar. E de facto, ela pôs o telemóvel a falar e ela recebe os turistas. E curiosamente, o impacto, os turistas, quando são recebidos por elas, todos eles dão 10, pela forma, por efeito de surpresa que cria. Há um aspecto também que é muito engraçado que tem a ver com a questão da higiene.
Quando foi do Covid, nós não sabíamos que onde andava o vírus, não é? Se era no chão, se era nos Claro. puxadores, de maneira que retiramos as carpetes todas e passámos a casa toda a água com cloro. Estávamos ali, tínhamos o selo Clean Save, tínhamos as normas todas, etc. E a empregada até exagerava na lexívia. Pois bem, Claro. nesses anos tínhamos sempre 10 porque as pessoas cheiravam a lexívia, e isto quer dizer que a casa estava desinfetada, etc., tinha uma valorização. Eu já disse à empregada assim, olha, estamos no e-mail, tenho que voltar a aumentar a lexívia, porque a casa está limpa na mesma, mas não lhe cheira a lexívia, portanto, antigamente cheirava, portanto, ela é super limpa da mesma forma, mas são questões da percepção. E é Sim, sim. engraçado como antes, uma casa que já se lexívia parecia mal. Numa determinada altura, este o cheiro a cloro, não sei o quê, passou a ter sinónimo de segurança Segurança. das pessoas. E, Sim, portanto, sim. a percepção mudou e nós temos também que, por vezes, nos adaptar a estas novas realidades que são e ir ao encontro e ver como é com um procedimento simples, podemos conseguir majorar pontuações em plataformas eletrónicas, não é? Portanto, Fantástico, fantástico, espetacular. A próxima questão diz: gostava de saber, se possível, quantos empregados tem, como os organiza para darem resposta aos fins de semana e feriados e como faz as férias, como organiza as férias do pessoal. bem, eu tenho uma empregada que tem um contrato com ela especial, que é o seguinte: ela trabalha durante todo o ano e tem duas folgas, 2 tardes livres por semana, com a contrapartida de no verão, ou quando se for necessário, serviços de saber pequenos almoços, ou sábados ou domingos, bem, e não faço contas. Portanto, tenho isso. Ela, em contrapartida, além do salário, permite-lhe rentabilizar e tem mais 2 tardes em que ela ganha mais essas 2 tardes, faz outros serviços, portanto, permite-lhe isso, mas tenho esta disponibilidade dela pronto, de a ter. Eu posso dizer que já lhe pago, e vou confidenciar isso, mais de 1000 euros já há uns anos, à empregada, porque quando se paga bem aos funcionários, temos funcionários que são dedicados. E curiosamente, já pago esse salário já há 4 ou 5 anos, e não tenho nenhum funcionário com mais que a sexta classe, ou o segundo ano do liceu, e pago tudo acima disso. E o que acontece é que tenho as pessoas completamente empenhadas e motivadas. E ao mesmo tempo também temos uma lógica que é, se é preciso um sábado limpar a casa mais a fundo porque ficou mais suja, porque quando se recebe famílias, às vezes há situações em que as casas ficam, enfim, com níveis diferentes de exigência de limpeza portanto, as pessoas também portanto, têm esta versatilidade. Portanto, funciona em relação a isso. Claro que as férias geralmente não são feitas no verão, com exceção de um funcionário que, que tem uma deficiência, que trabalha connosco, e, portanto, isso, nós temos também este papel da inclusão connosco, e ele vai passar sempre com a família que fazem no mês de agosto. E ele vai. Claro. Nessa altura, o que acontece? Contrato uma pessoa que me vem fazer ajudar a meio da semana, porque nós limpamos sempre a casa quando a ocupação à semana. A meio da semana fazemos a limpeza da casa e mudamos toalhas e lençóis e, portanto, nessas alturas contrato outra pessoa que vem-me excepcionalmente ajudar para que ele possa ter, portanto, há aqui esta situação. Outra empregada não se importa de não fazer férias no verão, porque não faz praia, e portanto faz férias depois, noutra altura, num período mais baixo, portanto, e tenho isto de uma forma equilibrada. Tenho isto de uma forma integrada que é, as pessoas são polivalentes aqui. Portanto, este funcionário que ajuda na casa também corta a relva, limpa a piscina e faz manutenção da propriedade. Portanto, não tem apenas uma única função, porque durante o ano, se nós se só temos a atividade do turismo, corremos o risco de não termos, estamos a pagar salários e não rentabilizamos durante a semana. Por isso, o turismo em espaço rural, quer seja a turismo, quer o TER, quer o alojamento local, o que seja, como tem uma força usada, o ideal é nós termos uma outra atividade, portanto, complementar, que se possa articular com o turismo, porque senão, ou então temos prestações de serviços. Eu trato de tudo o que são roupas, é tudo tratado internamente, mas há empresas, por exemplo, em Ponte Lima, que é frequente toda essa parte externalizada. Por exemplo, isto depois também depende da estratégia de cada um daquilo, mas eu tenho esta opção e durante o inverno também o que se faz é manutenções. Portanto, as pessoas também fazem manutenções, pintam,
tratam de arranjar cadeiras, de pôr biochene, de pôr as coisas prontas para que depois no verão as coisas estejam operacionais e gastar menos dinheiro, naturalmente também depois na aquisição de equipamentos novos, se os pudermos manter. Portanto, é feita esta gestão de uma forma integrada. A questão é relacionada, penso que já respondeu, se é fácil encontrar colaboradores competentes para as funções. No meu caso, tenho essa sorte, não é? Porque são pessoas que estão connosco já há muitos anos e, portanto, já estavam. Eu tenho um funcionário que tem 55 anos, trabalha connosco eh, desde os 18 anos para aí, portanto, são pessoas que estão de facto há muito tempo connosco e, portanto, temos uma relação de proximidade e, portanto, de bom relacionamento. E sempre que alguém precisa, porque é uma festa, porque é um casamento, porque não sei o quê, portanto, nós articulamos sempre de forma a que a parte social das pessoas se possa manter de uma forma equilibrada. Portanto, e da mesma forma como no mês de agosto, que eu não tinha interesse nenhum em deixar de férias, mas deixo de férias na medida em que, se não deixasse, ia privar daquilo que seria a única oportunidade que ele teria de ter umas férias de praia com a família. E, portanto, não podia deixar de o fazer. E, portanto, é esta responsabilidade social também que temos que ter para com as pessoas que trabalham connosco. Fazem aqui uma questão sobre o Programa Avançado de Turismo em Espaço Rural, portanto, eu não posso perder a oportunidade de fazer publicidade, e perguntam quais são as vantagens da formação para quem se iniciar nesta área. A formação é uma formação global em que se tenta ter duas componentes. Uma componente teórica, em que se refere os aspectos legais, os aspectos da estratégia, dos aspectos das marcas, do funcionamento, todos esses aspectos, como depois também temos previsto 4 visitas técnicas em que há uma partilha destas enfim, das experiências de cada um dos empresários, porque todos nós, na nossa atividade, cometemos erros, fizemos coisas muito bem feitas, coisas mal feitas, etc. E, portanto, às vezes é muito interessante perceber, até para despistar ideias que nós temos, a perceber que aquilo não funcionou assim, ou se funciona assado, portanto, e temos a experiência de pessoas que estão no terreno, tem sido muito gratificante. As pessoas, de modo geral, valorizam muito as visitas técnicas, porque percebem que quando estão a ouvir dos próprios empresários as dificuldades e como é que promove e como é que isso naturalmente ajuda a definir o negócio. Nós temos feito visitas, como por exemplo a uma quinta, que tem depois uma parte de produção de compotas, etc., que rentabiliza o mesmo pessoal, em que de inverno faz mais todo um conjunto de produtos e de verão recebe mais turistas, portanto tem uma estratégia. Temos outras que têm uma parte agrícola, uma componente forte, em que as pessoas no verão, depois dessa componente agrícola, fazem a parte do turismo e da realização de eventos. Portanto, acaba por haver aqui estratégias que depois podem ser comuns, mas isto é, portanto, nós damos essa abordagem sobre as várias áreas que compõem a atividade turística, sobre desde como licenciar a atividade, todos os passos para que a pessoa e até ajudar a fazer as contas do negócio para perceberem de que qual é o modelo de negócio que vou implementar. E temos situações muito interessantes de pessoas que têm sucesso e que avançaram, como uma altura me disse, olha, e foi muito importante porque eu percebi que não vou avançar. Portanto, mesmo nas situações em que, às vezes, porque tenho que pensar, por exemplo, no nosso caso, a casa sozinha com 5 quartos é pouco. Portanto, o ideal seria ter uma maior número de quartos. Portanto, porque os recursos humanos são praticamente os mesmos, pode-se gerir, e quanto maior for o número de quartos, melhor é. Portanto, e se eu tiver uma unidade muito pequenina, eu tenho que pensar qual é o modelo que vou ter e que se calhar não vai gerar rentabilidade suficiente para mim, para eu me dedicar àquilo em exclusivo, mas pode funcionar como complementaridade, por exemplo, das pessoas ter uma outra atividade profissional e complementa com o turismo. Portanto, mas isso ajuda a percepcionar o negócio e perceber que há atividades complementares que podem ajudar muito as comunidades. Eu lembro uma altura que andei a fazer um périplo pela Escócia e todas as casas tinham B&B. E as pessoas diziam, é muito importante porque a gente tem sempre extra, porque alugamos uns quartos.
e, portanto, quer dizer, era uma rentabilidade extra que estava ali. Quando falamos de um, do turismo que é feito nas quintas com atividade agrícola, no agroturismo, muitas vezes isto funciona como uma forma de complementaridade da rentabilidade agrícola. E, Claro. portanto, tudo isso são estratégias que depois, cada um com a sua situação, com o seu património, com a sua herança, aquilo que fazemos é ajudarmos as pessoas a pensar e a decidir o futuro de uma forma consciente. Portanto, este é o nosso principal papel, é isso que nunca tentamos dizer que isto é uma coisa fantástica, avança de qualquer jeito, não é isso. Depois, o que acontece? Ao longo da formação, as pessoas vão fazendo etapas e essas etapas vão depois ser compiladas num trabalho final que é a estratégia final, que é depois apresentada e avaliada. Portanto, há um trabalho final que vai sendo avaliado e apoiado ao longo das várias sessões para que a pessoa, quando chega ao final da formação, tenha o seu projeto pensado, refletido, estruturado e apresentado e possa decidir depois o que é que quer fazer em termos da relação do seu investimento. Portanto, é um bocadinho esta a formação global. Espetacular. A questão seguinte pergunta: na sua opinião, quais as características de um estabelecimento em espaço rural que os hóspedes mais valorizam? Eh, o- há uma questão que é autenticidade. As coisas têm que ser autênticas. Porque ter autênticos e ter uma identidade, ter uma história, ter um fio condutor. Por exemplo, no nosso caso, nós fomos buscar o ouro com fio condutor. Até para a majoração das candidaturas é muito importante eu ter um tema, ter um assunto e o ideal é se pudermos ter uma história que tenha a ver connosco, ou com a nossa forma de estar, ou com a nossa forma de ser, ou com a nossa história de família, etc. Tudo isso é mais enriquecedor. E, portanto, isso permite criar uma diferenciação. Se apenas é um alojamento, apenas dormidas, as pessoas podem fazer uma reserva, mas é uma reserva pontual, quer dizer, não fideliza. Portanto, o importante é que nós tenhamos uma identidade daquilo que estamos a vender. Portanto, pode ser eu estar no Alentejo e ter a temática do montado e da bolota e da gastronomia ligada a isso e que seja marcante. Posso estar num local em que a cultura, os rituais, as festas locais sejam valorizadas, ou a própria língua, ou o tipo de, sei lá, no mirandês. Isso é muito importante porque as pessoas sentem-se que se enriqueceram, ganharam, foi curioso, acharam criar, acharam engraçado. E aquilo que se diz muito na história da televisão, a história tem que ser sexy, tem que ter alguma coisa que as pessoas achem graça. Portanto, não pode ser uma coisa sem alma, tem que ter alma. Obviamente, para além disso, as pessoas têm que ter conforto. Ninguém hoje quer ir passar frio ou passar calor, portanto, temos que gerar conforto nas casas. Tem que haver conforto nos bons colchões, tem que haver conforto no bom lençol, porque as pessoas que andam de férias querem estar bem e, portanto, há condições que são de base, higiene, segurança, etc. Quer dizer, isto obviamente tem que estar. Mas depois o resto tem que ter bom gosto, tem que ter bons materiais e tem que ter um serviço adequado. Eu não digo um bom serviço porque não podemos esperar que vamos ter um hotel de 5 estrelas, mas temos de ter um serviço que resolva principalmente os problemas de uma forma atempada. Quando existe um problema, ele tem que ser resolvido no mais curto espaço de tempo. E essa é uma preocupação minha. Portanto, é assim, quando há um problema, eu respondo logo assim, vou tentar resolver já. E faço mesmo isso, tento resolver. E mesmo quando não resolvo, estou lá. Vou lá. E as pessoas percebem que a pessoa está lá, está a tentar resolver. Eu tive agora um problema de uma falha de internet que foi externo. Queimaram imediatamente e eu fui pôr lá uma internet móvel. Enquanto não resolvemos isto, vocês não estão sem internet. Tem que ter alguma redundância para resolver os problemas. De uma forma como tenho a água, que é a água da companhia, mas tenho, se houver uma falha de água, eu tenho um sistema que automaticamente tenho água de mina e passa a ter uma solução alternativa em que vou fazendo análises, porque essa água vai para casa dos meus pais também, vou analisando regularmente, sei que a água cumpre e, portanto, tenho que ter alguma redundância
Para quê? Para que se houver um problema, ele não seja um problema para os hóspedes, porque ninguém quer passar férias e ter problemas, não é? Portanto, são coisas da mesma forma como, por exemplo, tenho a bomba de calor, mas tenho um antigo sistema a diesel que funciona de forma redundante. Isto é, a bomba de calor é que funciona, mas a bomba de calor só tem 500 litros. Se 10 pessoas tomarem banho todos seguidos, a água de calor acaba. Como eu tenho o sistema a diesel, automaticamente com o termostato, o sistema a diesel arranca. E, portanto, eu tenho um consumo mínimo de combustível, mas tenho uma redundância e que as pessoas nunca têm água fria. E isso nós temos que, da mesma forma como hoje, temos que ter água em circuito nas casas. Não podemos ir para baixo do chuveiro e ficar à espera que a água quente chegue. A água quente tem que estar em circuito. Que é para ter sempre água a todo momento. E isso é uma coisa que tem a ver com o próprio planeamento de quando se faz o projeto da casa. Esses pequenos pormenores têm que ficar, porque hoje as pessoas também já não querem esperar. Portanto, nós estamos a falar de um mundo cada vez mais exigente. E o turismo no espaço rural tem que acompanhar as exigências. As pessoas querem as coisas para agora. Quer água quente agora, quer internet agora, querem tudo agora. E nós temos que assegurar que as pessoas possam querer estar em silêncio, possam querer não aceder à internet, mas se quiserem podem ceder. Portanto, nós não podemos negar, até porque se vêm famílias, os pais até podem querer estar a ler um livro, mas os filhos querem estar na internet. E, portanto, e por isso tem que estar, e fazer coisas como estas, que é de disponibilizar aos hóspedes, por exemplo, uns binóculos, porque se temos os jardins com uma elevada biodiversidade, temos um livro de aves e dizer às pessoas as aves que pode ver ali, por exemplo. Isso são pequenos pormenores que as pessoas acham piada. Alguns não veem aves nenhumas, mas ficam surpreendidas de ter uns binóculos, de ter um livro das aves para identificar, e os miúdos até começam a ver as aves e começam a ficar. E eu até costumo brincar com eles. Assim, nós pagamos muito bem aos pássaros de manhã para estarem aqui a cantar, e se houver alguma inconsistência na sonoridade, vocês comunicam para nós reclamarmos, porque, enfim, é um serviço que não está a ser devidamente efetuado pelos nossos parceiros da atividade turística. Eles acham graça essa história, pronto, mas, e porque lhes ponho os binóculos, eu ponho o livro das aves. São pequenos pormenores que as pessoas acham engraçado, e que faz com que o sítio marque e que seja diferenciador em relação a isso. Em relação às aves, nós temos uma preocupação de quando foi o planeamento os espaços verdes, foi ter uma elevada diversidade de plantas com frutas e com bagas e com flores. Para quê? Para ter uma elevada biodiversidade de insetos, para que houvesse mais aves insetívoras, para que houvesse maior biodiversidade. E, portanto, este o chilrear, de facto, não foi contratado, mas foi programado, portanto, para que tivesse lá esse efeito sonoro também, porque acaba por ser uma coisa que as pessoas, o cidadão urbano, pouco mais ouve que os pardais, e, portanto, quando houve aqui uma diversidade de sons, naturalmente isto é um aspecto que é valorizado, e as pessoas têm isso como uma mais-valia. Isto é fantástico, colocar esse conhecimento da arquitetura paisagística para criar um ambiente natural diferente. É fantástico. Próxima questão. Possui alguma certificação para o seu estabelecimento turístico? E quanto ao museu? Nós temos uma classificação da APSER, da qualidade, uma altura com a Turiab, que se fez em conjunto. Depois cumprimos as normas, depois a própria Turiab não manteve o pagamento, ficaram os procedimentos, e mantém os procedimentos, mas não tenho a certificação e não tenho nenhuma certificação para além disso, que é uma falha nossa, que eu tenho isso como objetivo de passar a ter essa certificação. Mas já temos os procedimentos. Por exemplo, o lixo orgânico é separado, convido os hóspedes para o lixo orgânico, que depois é compostado por nós. Os turistas todos os dias lá de fora têm uma caixa onde separam, e todos os dias é recolhido os materiais recicláveis. Portanto, temos um conjunto de práticas muitas delas são próximas de normas de certificação. Portanto, em termos mas não temos nenhuma certificação ambiental.
Um turismo em espaço rural tem obrigatoriamente de ter piscina? As pessoas que ficam hospedadas no seu alojamento valorizam isso? Não, não tem que ter, mas tem que ter. Porque quando vão famílias, se não tiver piscina, as crianças não querem. E quando estão a selecionar se não tiver piscina, com crianças, as crianças não vêm. Portanto, se for numa lógica de um turismo de aldeia, uma lógica cultural, etc., podemos dizer, pode não ser muito relevante, mas quer dizer, mas em princípio é uma marca que hoje não se pode não ter. Portanto, pode não se ter outro tipo de atividades, mas até porque as pessoas muitas vezes querem apanhar sol e não se sentem bem a apanhar sol se não tiver uma piscina ao lado. É uma questão um bocado social. Portanto, é uma questão de. Estão em fato de banho. E, portanto, podem não tomar banho, mas estão em fato de banho. Claro, E se não têm a piscina, é quase como ir apanhar sol para um terraço. Quer dizer, não é igual. As pessoas não se sentem como. Nem acham bem. Portanto, a piscina tem esse papel e é um papel também cénico, que é muito importante na promoção. Claro que a piscina é um problema, porque a piscina é um custo anual, não é? muito Portanto, ao longo de elevado. todo o ano, porque ela pode estar fechada, mas, por exemplo, eu mantenho-a todo o ano, portanto, a funcionar, porque as pessoas de inverno geralmente não tomam banho. Há quem tome, mas não é frequente. Mas tenho sempre limpa. Toda semana ela é limpa, é aspirada. E o que acontece é que de inverno eu ponho apenas 4 pastilhas de cloro por semana. De verão eu ponho 6 pastilhas por cloro. Portanto, e eventualmente posso aumentar um pouco mais se for muita gente a tomar banho e tal, mas Claro. pronto, mas tenho isso como um custo normal, portanto, do empreendimento, por uma questão, da mesma forma como o relevado é cortado de verão todas as semanas e de inverno de 15 em 15 dias, para manter sempre certo, para ter a boa imagem e estar sempre Claro. um espaço de cuidado, não é? Espetacular, isto aprendemos imenso. Tenho aqui uma última questão. Quais são as principais dificuldades de quem está a começar? Eu acho que a principal dificuldade é promover-se, é ter mercado. Porque isso é aquilo que é determinante para ter o negócio. Se não tivermos reservas, não nos aguentamos. Portanto, essa é a principal dificuldade. E eu acho que, pela minha experiência, hoje vale a pena termos, arranjar um bom parceiro só para esta parte da promoção. Porque isto hoje é feito de uma forma. As exigências das plataformas são de tal ordem para estarmos bem posicionados, etc., que nós não temos tempo para acompanhar isso tudo. Inicialmente eu fazia isso e cheguei à conclusão que não tinha tempo para isso. E, portanto, acabei por deixar esta componente um pouco de lado. Eu posso dizer, por exemplo, que uma das minhas estratégias agora foi entrar principalmente na primavera, para ter eventos, pequenos eventos de estrangeiros que querem vir casar cá. Grupos de até 50 pessoas e eu poder receber. E, portanto, neste momento eu aderi a uma plataforma que é casamentos.pt para este tipo de eventos, para otimizar a ocupação da casa, não nos meses de verão, porque eu tenho a casa já cheia, não é, naturalmente, mas na primavera eu poder ter esses eventos em que um evento me rentabiliza a semana, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, venho a dar mais ou menos o mesmo valor que eu cobraria numa semana de ocupação cheia. E, portanto, isto é uma lógica de complementaridade, porque o que é que eu percebi agora? De facto, é um mercado em crescimento, há uma enorme falta de quintas para alugar e há um conjunto de estrangeiros que querem vir casar a Portugal. Isto há uns anos não era frequente. Eu comecei a ter alguns eventos pontuais e como comecei a ter e percebi que isso que era um negócio, resolvi também entrar nisto. E, portanto, temos de ter também esta capacidade de nos adaptarmos ao mercado e às tendências atuais. Portanto, se numa altura há um negócio que faz sentido, estamos lá, eventualmente, no limite, se eu tiver uma ocupação tão grande de casamento, até posso a casa funcionar como alojamento para os familiares das pessoas que vêm aos casamentos. E aí vão-me adaptando ao mercado, portanto, conforme ele está a surgir. Há um mercado que para nós, apesar de, de ele continuar a vir, mas a gente percebe que está a regredir, é o mercado inglês,
principalmente pela desvalorização da Libra com a saída deles da União Europeia. Portanto, eles perderam e depois esperam muito tempo no aeroporto para passar a questão dos passaportes, chegam tarde por vezes a casa. O que é que eu faço em relação a isso? As pessoas às vezes chegam-me já tardiamente. Eu tenho, sempre que vem uma ocupação de uma semana, eu tenho um cesto de boas-vindas para as pessoas quando chegam, em que lhe ponho um pão fresco, um queijo, uma garrafa de vinho, um sumo, um leite, um esparguete, uma olá bolonhesa, uma dúzia de ovos, óleo, de forma que as pessoas possam fazer uma refeição ligeira quando chegaram e não terem que ir à procura. E isso gera um enorme conforto, que as pessoas chegam e dizem, e agora? O que é que vou fazer? Não se preocupe, que nós pensamos por si. E tem aqui um kit de boas-vindas que resolve o problema. Eu ponho também uma compota, portanto, bolachas salgadas, bolachas doces, o chá, o café. Tenho ali um kit de boas-vindas que me custa cerca de 50 euros, mas numa reserva de 2.500 euros ou assim. Portanto, é um custo que eu tenho, mas isso faz com que as pessoas fiquem extremamente agradadas quando chegam. Portanto, assim, a gente, as pessoas têm que perceber que temos que investir, não podemos, devemos poupar, obviamente, gastar o mínimo possível naquilo que podemos evitar, mas naquilo que vai fazer com que vão elogiar, a dizer que foram surpreendidos porque de repente chegaram a casa e nem sequer tiveram que se preocupar porque alguém se preocupou por nós e assegurou uma refeição ligeira para as crianças, etc. E ponho sempre, obviamente, também fruta, um cesto de maçãs para as pessoas quando chegam e terem isso. Tem outra coisa que funciona também muito bem, que é tem um bar aberto, um bar responsável. Isto é, tem uma conjunto de garrafas e um pequeno cofre. E escolho garrafas de vinhos portugueses só e vinhos que estejam medalhados para que as pessoas percebam que estão a beber produtos de qualidade. E ponho um valor standard, todos igual, ponho 10 euros cada garrafa e as pessoas acham muita graça, portanto, os franceses, ao fim da tarde, beberem um vinho. E durante a semana, às vezes, bebem parte da garrafeira e deixam o dinheiro ali. E promovo, por vezes, não só o vinho verde, mas o vinho do Douro, o vinho do Dong, enfim, até para ter também uma degustação dos vinhos portugueses e para promover e para mostrar a nossa diversidade dos espumantes, etc. E, portanto, e é engraçado que as pessoas acham esta questão do bar responsável. Ninguém está ali para controlar e, curiosamente, nunca ninguém bebeu uma garrafa que não pagasse. É engraçado. Portanto, desse ponto de vista, acaba por ser um aspecto. E se alguém não pagar uma, também não era por aí que havia grande problema. Mas, de facto, esse conjunto de atitudes fazem com que as pessoas acham graça a determinados pormenores. Não é? Em termos da própria casa, etc., da forma como nós deixámos, por exemplo, tínhamos uma cozinha antiga que ficou tal qual como era, toda em pedra, com a pia de melhor bacalhau, com a banca de pedra, com tudo isso. Depois fizemos uma kitchenette ao lado, que é essa que serve para os pequenos almoços, mas o espaço ficou quase como contando uma história. E, portanto, as pessoas até tiram fotografias à cozinha, porque acham graça ter as correntes com o caldeirão de cobre por cima da lareira. Portanto, é uma coisa completamente diferenciadora e nós temos que, em cada casa, encontrar esses elementos que podem fazer a diferença no nosso alojamento. Para quê? Para que uns vão promovendo e vão falando e nos comentários que vão fazendo nos operadores, tanto online como esses registros não sejam favoráveis, porque isso ajuda a aumentar a taxa de ocupação. Muito obrigado. Muito Isto bem. foi, o tempo correu, para mim foi fantástico, aprendi imenso. Portanto, como viram, temos aqui uma pessoa com massa crítica, um excelente relações públicas, uma capacidade de Obrigado. comunicação enorme. E reparem, o tempo passou, as perguntas foram respondidas, e é isto que nós queremos nos Tourist Meetings, que é desafiarmos empresários na atividade que queiram expor a respectiva experiência e conhecimento e opiniões, e portanto, no fundo é isto que nós pretendemos. Porquê? Porque o trabalharmos em conjunto, o conhecermos as ideias dos outros, as experiências dos outros, permite-nos fazer melhor. E, portanto, isto são as chamadas estratégias de eficiência coletiva. E, portanto, é este o objetivo que nós pretendemos atingir nos Tourism Meetings, que é
por um lado, fazer circular conhecimento e experiência que melhoram os negócios, e por outro, também quem tem dúvidas, como aqui aconteceu, e hoje tivemos a oportunidade, felizmente, de poder responder a todas, porque o número até parece que foi adequado, passa aqui uns minutos, mas da hora prevista, mas não é dramático. Ted Manuel Sousa, muito obrigado. A quem Foi esteve meu. connosco durante este evento também, muito obrigado. Foi um enorme gosto. Nós voltamos daqui a 15 dias com outro empresário, outra empresária, portanto, mais uma transmissão de experiência e mais um conjunto de questões. Portanto, muito obrigado a todos. Boa noite e Obrigado. Muito bem-aja. obrigado. Boa noite. Um Muito grande obrigado. abraço. Boa noite. Obrigado. Adeus.